Olá a todos, meu nome é Gilberto Barroso, eu sou um dos sócios do De Criança para Criança e eu vou contar para vocês um pouco aqui da nossa história e como a gente chegou até hoje, em que momento que a gente está hoje na educação. A história é bastante interessante porque meu sócio Vitor Azambuja, ele é um publicitário, trabalhou em grandes agências, ele é diretor de criação, ganhou vários prêmios internacionais e um cara super criativo. Um dia o filho dele, quando foi para a escola, desenhou um jogador de futebol. E como o pai do Vitor já era um publicitário, trabalhou em grandes campanhas de Hollywood, ele sempre tinha o hábito de desenhar junto com o Vitor. E o Vitor, quando pegou o desenho do filho dele, falou: uai, que bacana isso aqui, eu vou ter agência e vou animar isso aqui e vou pedir para o meu filho fazer uma narração em cima disso. Ele animou o jogador de futebol, o filho dele fez uma narração em cima e ele teve a brilhante ideia de criar o De Criança para Criança. O nome é muito feliz, né? Eu acho que são poucos nomes que dizem exatamente sobre o produto, o que ele faz, o que ele é. De criança para criança, ele sintetiza isso tudo. Bom, a partir daí, o Vitor teve a ideia de fazer histórias, né, desenhos de crianças e com histórias e dublado para outras crianças. Daí o nome De Criança para Criança, né? E ele chegou a fazer alguns filmes até que ele me convidou para participar dessa ideia que ele teve, né? Como eu sou um cara de negócio e o Vitor é um cara criativo, eu acho que ele enxergou em mim a junção, né, da parte criativa com a parte de negócio. Eu, quando olhei, na época eu trabalhava no segmento de TV por assinatura, e eu entendi que seria um excelente produto para distribuição na televisão, canais infantis, porque eu achei que a gente tinha descoberto uma grande fórmula de criar conteúdos gerado por crianças para outras crianças. Então essa foi a primeira ideia. Daí a ideia ela evoluiu para tentar fazer como se fosse um Facebook, onde crianças do mundo inteiro poderiam criar histórias, fazer desenhos, fazer locução. Essa ideia é a ideia original, mas aí o tempo foi passando e a gente foi percebendo que a gente precisava começar, né, em algum momento para depois ganhar o mundo. E a gente, precisando de crianças para trabalhar, para criar histórias, a gente acabou indo até a escola dos nossos filhos e lá a gente apresentou para a diretora pedagógica da escola, mas a gente queria convencê-la de juntar algumas crianças para criarem histórias, né? E ela, quando viu a proposta, ela imediatamente olhou e falou: nossa, isso aqui para a educação é algo singular, né? Fora do padrão. E como nem eu nem o Vitor éramos da educação, que a primeira coisa que a gente fez, eu como um bom vendedor, eu fui entender o mercado, eu fui entender o produto. E a gente foi para aquela feira Southeast Southwest, né, no Texas, o primeiro grande evento que a gente participou, e lá foi o primeiro impacto, né? A gente levou De Criança para Criança embaixo do braço. Aí na primeira palestra, um cara super renomado nos Estados Unidos na área da educação, ele começou a fala dele dizendo que o que a gente estava fazendo era mais ou menos que ensinar um peixe a subir numa árvore. Que a maneira como a gente faz a educação é uma maneira do século XIX. As crianças hoje são nativos digitais. Existe um choque muito grande com a evolução das crianças, né, com o modelo, no geral, do século XIX ainda. São as carteiras fileiradas, o sinal é o sinal da fábrica. O mundo evoluiu muito rápido, mas a mecânica do ensino ficou baseado na mesma coisa. Então, a gente, sem querer, criou uma metodologia que coloca professor e aluno em papéis diferentes, né? O professor deixa de ser aquele cara que detém o conhecimento e passa para as crianças, elas recebem aquilo passivamente, e elas passam a criar o conteúdo, e o professor ele passa a ser um provocador, um mediador. Essa é uma mudança radical. Tudo que foi criado até agora no universo infantil foi criado por adultos. Desenho, o livro, seja lá o que for. Foi algum adulto que escreveu, foi um adulto que desenhou, foi um adulto que dublou, às vezes tentando se passar por criança, tentando ter uma lógica infantil, mas eram adultos, né? A partir do momento que a gente passa isso para as crianças desenvolverem, a gente mudou uma ordem muito significativa. Antes vinha de cima para baixo, é do adulto para a criança, e o que a gente fez foi inverter essa ordem, é da criança para o mundo, né? Esse foi o grande impacto que a gente causou na educação e na geração de conteúdos. Então, a gente percebendo esse movimento, a gente, lógico, entrou totalmente na área da educação, aí a gente foi aprimorando a metodologia, foi desenvolvendo material de apoio, desenvolveu uma plataforma por onde tramitam todas essas informações, a criação da história, depois da história, a criação dos desenhos que compõem aquela história e depois a locução daquela história que as crianças criaram. Então, basicamente, o que a gente faz a criança cria uma história, dessa história a gente vê os desenhos que compõem aquela história, elas desenham os desenhos, depois elas fazem a locução da história.
a gente junta tudo isso, recebe através da nossa plataforma e devolve para a instituição, para a escola, pública ou privada, um desenho animado. Isso tem causado uma revolução muito grande. Primeiro, porque as crianças ficam apaixonadas por fazer um desenho, criar uma história e depois ver isso na televisão, ver isso na internet, ver isso no celular, em qualquer outro lugar. Um outro grande ganho é que o próprio nome já diz, é de criança para criança. Vou te dar um exemplo. Uma história que foi criada dentro de uma sala de aula sobre operação básica de matemática. O professor vai ensinar subtração ou multiplicação, e ele faz de uma maneira a aula onde as crianças desenvolvem uma lógica sobre aquele assunto que ele está tratando. Isso vira uma animação feita por crianças de uma certa faixa etária. Ou seja, esse mesmo conteúdo, depois quando é apresentado para crianças da mesma faixa etária, elas vão entender perfeitamente aquilo, porque foi criado e desenvolvido por crianças da mesma faixa etária. Por outro lado, tudo aquilo que acontecia dentro da sala de aula, né, ficava lá. O professor podia ter uma aula genial sobre tabela periódica ou sobre o descobrimento do Brasil, seja lá o tema que ele escolheu. Quando acaba aquela aula ou aquele período, o professor e os alunos carregam aquilo com eles, mas aquilo morre ali, não tem uma continuidade. O que a gente fez também é eternizar esses momentos, né? Então, uma aula magnífica sobre o descobrimento do Brasil, que traz uma animação, vai servir para outras crianças aprenderem também, né? Então, a gente perpetua o conhecimento desenvolvido dentro da sala de aula. O que a gente tem percebido é que a gente participou de alguns concursos internacionais e nacionais e a gente está ganhando tudo, porque literalmente o que a gente está fazendo é uma diferenciação. A gente tem até um artigo do André Schleger, que é o presidente da OCDE, ele esteve no Brasil por ocasião do PISA, e o Vitor conversou com ele 10 minutos, ele se interessou muito pelo de criança para criança, a gente chama By Kids to Kids em inglês, e mandou um e-mail para a gente querendo escrever um artigo sobre o de criança para criança. Ele fala justamente dessa quebra de paradigma, né? Ele fala assim, eu estou acostumado a ver iniciativas na área de educação e tecnologia no mundo inteiro, mas a grande maioria é mais do mesmo. É aquela escola ou aquela instituição que resolve entrar no mundo digital e ele acha que se ele trocar a lousa de giz por uma lousa onde ele vai escrever com caneta, ele está inserindo as crianças no mundo digital. Não é bem isso, é mais do mesmo. Você tira o livro e põe um tablet para ele ler, para ele fazer o mesmo movimento. A criança ela é passiva, ela recebe o material pronto. Ela tem que decorar, ela tem que entender e tem que reter. Um outro ponto muito interessante é que nesse percurso da gente entender a educação, eu me deparei com William Glasser, que é um psiquiatra americano que passou a vida inteira estudando quais eram as melhores maneiras de se ensinar e se aprender. E ele chegou à conclusão, depois de muitos estudos, de que a maneira como as crianças aprendem hoje na sala de aula, mesmo lendo, desenhando e narrando, ele fica desassociado, né? Então, a criança ela tem que decorar através desses três processos. E você retém lá 35%. Na teoria de Glasser, a partir do momento que você coloca a criança para criar, também na mesma metodologia, criando uma história, desenhando aquela história e narrando aquela história, a retenção desse conteúdo já vai para 85%. Depois você só aprende mais quando você ensina. A gente já levou para a escola esta mudança de posição de professor e aluno, já garante uma retenção muito maior do conteúdo. Então, só por esse motivo, a gente já deveria aplicar isso em todas as escolas. Porém, a gente foi mais longe. A gente, além de ter esse processo, a gente, então, eterniza esse conteúdo e esse conteúdo fica disponível depois para que outras crianças no mundo inteiro possam acessar. A gente chegou a fazer quase 150 filmes no mês, né? É um número absurdo, né? E a retenção é muito grande. E isso para a escola é muito bom, para o aluno é muito bom, para o professor é muito bom. Quando a gente entra com o de criança para criança, que é uma ferramenta atual, tecnológica, coloca a criança no protagonismo, ela sente isso, ela se interessa pelo conteúdo e você aproxima o professor dessa geração. Porque o que a gente faz, na verdade, é uma capacitação dos professores, não porque a gente vai ensinar eles a fazer uma aula diferente, a gente vai dar algumas dicas para que ele pegue a maneira como ele já ensina e consiga fazer uma migração muito pequena para colocar a criança no protagonismo, né? E aí algumas técnicas de como fazer os desenhos, de como gravar a locução, de como fazer a história, enfim, aí tem uma série de ferramentas que a gente desenvolveu para isso. Tudo funciona através de um celular, quer dizer, não precisa mais do que isso, um celular, um tablet, um computador dentro da escola. A gente tem hoje o Enciclokids, que todos os conteúdos que a gente desenvolve, a gente coloca lá à disposição para qualquer pessoa. Então, um professor que vai dar uma aula sobre operação básica, ele pode ver lá quantos filmes de matemática foram feitos para determinados anos, ele pode pegar um daqueles filmes e apresentar para os alunos, ou usar aquilo como inspiração para ele criar o próprio dele, né? Então, lá, os filmes são todos indexados por conteúdo,
por personagem, por qualquer tipo de professor queira falar. A gente também desenvolveu um curso de animação hoje muito bacana, onde a gente ensina os alunos a fazerem as animações igual a gente faz. Então, por exemplo, você imagina uma escola onde os alunos mais novos criam as histórias, os conteúdos, e ao invés de vir para a gente fazer a devolutiva da animação, os alunos da própria escola podem trabalhar e devolver para a própria escola as animações. E a gente está 100% de acordo com a BNCC hoje. A gente ganhou vários prêmios internacionais, na Finlândia, inclusive. Estamos entrando hoje na Espanha, nos Estados Unidos, na Dinamarca. E a gente trabalha também em duas frentes, na educação e na saúde. Na saúde, a gente fez vários trabalhos com os hospitais do GRAAC, por exemplo, onde as crianças, isso foi um relato do Petrilli, né, do GRAAC, a gente foi lá para devolver para algumas pessoas algo que estava sendo tão bom feito dentro das escolas. A gente falou assim, vamos fazer alguma coisa para as crianças que não têm acesso, né? Aí a gente acabou resolvendo oferecer para o GRAAC, para as crianças que estavam lá passando por tratamento. E um dia a gente recebeu uma ligação do Petrilli, que é o fundador do GRAAC, pedindo para a gente ir lá. E lá a gente teve a mais grata das surpresas. Foi quando ele, super emocionado, falou que o que a gente estava fazendo era uma espécie de uma terapia, porque as crianças chegavam no hospital derrotadas, tristes, sofridas por causa do tratamento, e a partir do momento que elas começavam a entrar nesse projeto de criar uma história, de desenhar personagens, resgatava a vontade de viver, para ver o final do projeto, para participar daquilo. E isso estava trazendo um resultado muito bom, tanto na cura como na recorrência. Tinha menos recorrência, porque o estado de espírito que a criança se encontra contribui muito, tanto para agravar quanto para melhorar, né? Então, ele entendeu que a participação da criança nesse tipo de projeto ajudava muito no tratamento. E a gente, é lógico, estendeu isso, né, para outros hospitais, outros lugares. Ele é uma empresa que visa lucro, né? Mas a gente tem como princípio cobrar uma vez só. Então, a gente cobra para fazer a aplicação, né? Isso remunera toda a nossa estrutura. E quando a gente coloca esses conteúdos em todas as mídias, a gente não cobra, porque a gente entende que aquilo foi criado num ambiente para gerar conteúdo, né? E não para ser vendido e para gerar lucro naquilo, né? Então, a gente cede esse conteúdo gratuitamente para os canais, em todas as mídias que a gente puder, né? Então, a gente cobra na entrada das escolas. Hoje tem muita empresa privada que compra créditos para a gente aplicar nos hospitais ou até mesmo escolas públicas onde os funcionários trabalham. Eu acredito muito na verdade, né? A gente fazer algo que tem um marketing em cima, mas que não dê um resultado bacana, não me deixaria satisfeito, né? Agora, quando a gente vê o resultado, a retenção do conteúdo dentro da sala de aula, a alegria das crianças em participar, a vontade de participar desse tipo de processo, isso a gente tem tido relatos de professores quando a gente faz a capacitação, de professores que já trabalham com de criança para criança, coisas maravilhosas, do tipo, aqui no meu município teve uma evasão tremenda da escola, muitas crianças não querem voltar para a sala de aula. Quando a gente trouxe essa novidade e as crianças perceberam que elas iam participar de uma forma ativa, elas quiseram voltar para a sala de aula e, mais do que isso despertou nelas a vontade de estudar outras matérias. Quando a gente vai num GRAAC, a gente vê o fundador do GRAAC falar que o que a gente está fazendo está melhorando a vida das crianças, isso é muito gratificante. Então, não tem como o olho não brilhar, né? Quando a gente vê uma criança numa sala de aula com síndrome de Down, por exemplo, e ela sofre bullying, e o professor resolve utilizar este assunto para fazer uma animação relacionada a bullying ou aceitação ou coisas do gênero, e a gente vê que depois das crianças participarem da criação dessa história, essa palavra bullying deixou de existir, né? Porque é aquilo que eu te falei, né? É muito diferente você fazer um filme sobre bullying, um adulto pensando com os valores de uma pessoa adulta e querer que aquela criança assista e ela incorpore aquilo no hábito dela. É muito mais lógico você criar uma consciência, você criar uma discussão, uma relação sobre aquele assunto. Elas criam, elas dão a resposta, elas dão a solução na maneira delas pensar, na linguagem delas, com o desenho delas, aquilo se transforma. E, mais uma vez, outras crianças que assistirem esse filme sobre, por exemplo, bullying ou sobre inclusão, é uma outra reação, né? É uma outra... É de criança para criança.